Olá, eu sou a Andréa Benetti, estou falando pelo Moça Você é Machista mais uma vez, né? Hoje é 25 de novembro, é Dia Mundial de Combate contra a Violência contra a Mulher, né? O Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher, né? E a ONU hoje já apontou os dados como preocupantes, né? Em âmbito mundial, a gente sabe que o cenário de violência de gênero é gritante no mundo todo. Mas eu estou aqui para falar um pouquinho mais especificamente do cenário brasileiro, que é o que está próximo, né? E é com o que a gente trabalha. E a gente não tem boas notícias, nós temos dados preocupantes, eu tive que anotar, porque cada relatório e cada vez que o IPEA publica dados ou algum órgão oficial publica dados de violência, é um choque e a gente se pergunta o que a gente está fazendo aqui, né? Há tanto tempo, e porque a gente não sai dessa realidade de violência, né? E eu estou aqui para fazer algumas considerações e que eu acho importante sobre violência, especialmente violência doméstica, e me parece fundamental salientar para que a gente possa sair desse cenário, né? Eu vou falar um pouco dos números, como os números são cruéis, né, no Brasil. A gente tem cerca de 5.000 mortes ao ano, um pouco mais, 5.665 a média anual de mortes por feminicídio, né? Eu estou falando mortes de mulheres por gênero, que é diferente, né? Quando uma mulher é morta por ser mulher em uma situação de morte e violência por ser mulher. Em geral, essas mortes acontecem pelos companheiros ou ex-companheiros, como nós sabemos, isso não é segredo para ninguém, né? O susto do relatório para mim foi saber que 40% de todos os homicídios de mulheres, todos os homicídios, são mortes por companheiros. Quer dizer que de cada 100 mulheres mortas, 40 dessas mulheres foram mortas por companheiros, por pessoas que estavam ao lado delas, que eram maridos, pais dos filhos ou namorados. Isso é um número absurdo, absurdamente alto, né? Um número, imagina, a gente trouxe todas as mortes por assalto, por homicídio, por qualquer tipo de assassinato, 40% são mortes, né, feitas, executadas por companheiros ou ex-companheiros. A gente tem números preocupantes, a gente precisa atentar para o porquê disso, porque essa realidade machista, opressora, não acaba no Brasil, ela é tão séria, né? Significa, esses números, segundo ainda o IPEA, que a cada 1h30 uma mulher é morta no Brasil. Né? 1h30 a gente tem um crime de violência de gênero nesse sentido. Isso é uma coisa muito grave, muito séria. A cada 4 minutos uma mulher é violentamente espancada. 4 minutos, então enquanto eu estou falando com vocês, em um vídeo de 15 minutos, são 3 mulheres violentamente espancadas, né? E provavelmente uma morta. O que esses números significam? Porque nós estamos no ano de 2013 e a gente parece ter tido muito avanço, né? Feminista, com questão de trabalho, com questão de voto. Parece, quando eu digo que parece, é porque a realidade de opressão, às vezes ela muda de configuração, né? Numa sociedade contemporânea, mas ela não deixa de existir. Né? E eu queria fazer algumas considerações específicas sobre a violência doméstica, perfil do agressor e algumas dificuldades com a denúncia, que eu venho percebido. Eu andei conversando com o pessoal do Núcleo de Defesa da Mulher aqui da minha cidade, que é Poços de Caldas, é um pessoal extremamente dedicado, as meninas, tanto a psicóloga quanto as outras meninas que atendem, elas têm uma preocupação pessoal, né, de vida, com a violência, e a gente percebe que é um cenário muito difícil, tanto porque a denúncia é difícil, porque as delegacias às vezes não recebem como deveriam receber, a polícia demora para ir quando tem uma denúncia de violência, que às vezes, né, quase sempre uma violência séria, e tem muitos outros entraves como dependência financeira, dependência emocional. Eu vou abordar um pouquinho disso, né? Eu assisti agora há pouco e a gente publicou na página o vídeo da Leslie Morgan, que foi sugerido pela Lola. Essa mulher é uma mulher norte-americana que sofreu violência e ela dá o depoimento dela e ela traça o perfil, né, da mulher que é agredida e também do agressor. Né? E é sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma? Não é. Né? Tem muitas formas de agressão e de violência doméstica. Mas em geral, essa agressão que ela é cotidiana, que ela é rotineira, que ela é repetida, ela segue um perfil específico de agressão, né? E eu vou falar um pouco disso, né? Porque a gente se pergunta, e muitas pessoas entram na página perguntando, falando que a mulher apanha porque quer, por que a mulher não larga, por que hoje em dia isso acontece, né? Não são respostas fáceis e não tem resposta decisiva. Né, mas a gente pode apontar algumas coisas. A primeira questão, que a Leslie fala, que a Lola fala, que eu falo, né,
porque eu convivi com um agressor no meio de agressão, que foi meu pai, que era um agressor típico, repetido, né? E a gente convive com isso, você acaba, quando conversa com as pessoas do núcleo de defesa, você vê que as violências se repetem realmente de uma mesma forma, com o mesmo perfil muito parecido, e a gente atentar para isso é importante, porque a gente começa a perceber, logo no início de uma relação, o perfil de um homem que é agressor, né, que teve uma vivência, provavelmente quando criança, de agressão ou de opressão à mulher, e ele não sabe construir as relações dele de outra forma que não seja uma forma violenta. Né? Esse homem, ele provavelmente foi construído como um opressor, um marido opressor, um pai opressor, ele não sabe sair desse cenário. Significa que ele é inocente na violência? Não. Não significa. Significa que ele não consegue raciocinar sobre um cenário de violência? Não, não significa, porque tem homens que sofreram um cenário de violência e conseguem sair disso, racionalizando. Né? E o que a mulher muitas vezes pensa, que ela consegue tirar esse homem dessa construção, né, dessa vida machista que segue agredindo, né, e muitas vezes isso não é verdade. Então, uma primeira coisa que a gente tem que falar sobre o perfil do agressor é esse homem, no primeiro momento, ele não é um agressor, ele não se mostra um agressor. Você começa a namorar um homem, ele não vai te enfiar a mão na cara, muito provavelmente no primeiro dia, não. São homens, ao contrário, né, especialmente sedutores, homens especialmente cativantes. A gente pode perceber que muitas vezes o agressor cotidiano, ele é para os vizinhos, para outras pessoas de fora no serviço, uma pessoa especialmente admirada, né? Assim como outros agressores também são, mas o doméstico, ele tem essa característica em geral, porque o crime dele não pode ser descoberto. Então, o que ele faz dentro do lar repetidamente, o que ele é ali, ele não pode mostrar, né? É uma pessoa muito sedutora. Então, e a mulher, em geral, uma mulher muito apaixonada pelo homem, mesmo sendo espancada constantemente, ela tem na cabeça dela a ilusão, ou ela vive com esse conceito de que ela é amada, porque ele construiu essa relação primeiramente em cima de um valor de interesse por ela, de até cuidado, né? A segunda questão que costuma se repetir na construção da relação com o opressor é a questão do cerceamento da mulher, né? O que o agressor costuma fazer no segundo momento, de forma sutil, não é uma forma explícita, é o cerceamento de todas as possibilidades para que essa mulher consiga sair da relação, né? Nem sempre ele escolhe uma mulher socialmente inferior em termos financeiros ou em termos intelectuais de estudo, nem sempre, mas ele sempre vai ter que conseguir cercear ela de forma que ela não consiga sair da relação. O que significa isso? Muito provavelmente é um homem que não gosta que a mulher trabalhe. Se ela trabalha, ela precisa ganhar menos que ele, porque ela não pode conseguir largar dele muito fácil. É um homem que, em geral, antes da agressão física, ele já agrediu essa mulher de forma emocional, a ponto da autoestima dela estar muito afetada. Então, é uma mulher que já se sente mal, que já acha feia, que já acha que nenhum outro homem vai querer namorar ou casar com ela se ela sair desse relacionamento, que acha que não sabe cuidar dos filhos, que não serve pra nada, porque ela já sofreu uma violência psicológica, já foi coagida a achar que nada do que ela faz tem valor ou nada do que ela faz presta. Esse tipo de cerceamento é extremamente comum em mulheres agredidas. Isso torna a mulher dependente emocionalmente desse homem, né? E uma das psicólogas do Núcleo de Defesa da Mulher falou pra mim que esse fator, parece até ser mais decisivo do que a dependência financeira. Porque a dependência financeira, ela pode de alguma forma ou outra ser eliminada, né? A mulher tem algumas possibilidades de ser levada para abrigos e outras políticas públicas, na minha cidade pelo menos a gente tem, de alternativa que ela pode trabalhar, que ela pode levar os filhos, mas a dependência emocional, ao lado de uma sociedade machista que valoriza uma mulher casada e que joga a responsabilidade do casamento, a mulher tem que aguentar tudo, é ela que mantém as relações, e é ela que constrói o casamento, que leva a família para frente, porque o homem é assim mesmo. Essa cobrança, que no Brasil é muito forte ainda em cima da mulher, causa uma dependência emocional e uma responsabilidade em cima da mulher, da qual ela dificilmente consegue sair, né? Esse é o primeiro ponto que eu acho fundamental esclarecer. A mulher que sofre uma violência física, muito provavelmente, eu assim, chuto falar que em mais de 90% dos casos ela já foi coagida psicologicamente primeiro, e ela já tem uma autoestima muito baixa, né? Então ela não consegue sair desse círculo, nem que ela queira. Depois disso, em geral, o que acontece é a ameaça. A ameaça, não precisa ser ameaça de morte, é uma ameaça de violência física. Esse agressor, ele geralmente, ou ele tem arma, ou ele faz arma. Meu pai fazia facas, né? E a Leslie citou que o marido dela tinha arma escondida debaixo de travesseiro, debaixo de porta-luz. Eles guardam armas em vários lugares para deixar claro que você não vai conseguir sair de casa. Se você sair, eu te mato.
né? Então não tem graça, não é uma atitude engraçada, parece que é fácil sair, alarga, vai lá na delegacia e denuncia, não é fácil, né? Caso alguém não saiba, 70% das mortes de mulheres pelos agressores acontece quando a mulher termina o relacionamento e sai de casa, porque na cabeça de um agressor psicótico, ele não tem mais nada a perder, né? O objeto de violência, o objeto de obsessão desse homem já saiu da vida dele, então eu posso matar ela que não tem problema nenhum. É isso que acontece. 70% das mulheres que são mortas depois de um histórico de agressão e de violência doméstica foi porque terminaram o relacionamento. Então, a gente não pode falar para essas mulheres porque você não larga, sair de casa é muito fácil, tem lei disso, tem lei daquilo, tem Maria da Penha, só ir na delegacia. Não, não é só ir na delegacia. Largar de um agressor, de um histórico de agressão cotidiana é um risco de vida ainda para a mulher. Para os filhos, você tem outras questões que você precisa pesar. Essa mulher vai ter que deixar um homem que agrediu ela há anos ver os filhos sozinho. Filhos que provavelmente são também agredidos ou que viram a mãe ser agredida. Isso é um fator muito importante. Esse homem vai poder segurar ali a questão jurídica. Às vezes, se ele tiver um poder financeiro maior que o dela, ele vai poder controlar a pensão alimentícia, ele vai poder infernizar a vida dessa mulher, como acontece no Brasil cotidianamente. Todas as mulheres que a gente conversa, que tiveram dificuldade para terminar um relacionamento abusivo, elas relatam basicamente a mesma trajetória, né? E eu tô aqui para falar que a gente precisa falar do cenário de violência, não se calar sobre a violência que ocorre no âmbito doméstico, que é um âmbito que a gente entende como privado, fechado, e dali não sai, e esse fator é conivente com o agressor, porque o que acontece dentro da sua casa, dificilmente você vai poder invadir, né? E a polícia mesmo, quando a gente liga denunciando, e já me relataram isso, fala: briga de marido e mulher, daqui a pouco resolve, a polícia vai 1, 2 horas depois, às vezes essa mulher já tá morta, né? Então a gente parar com essa coisa de que acontece dentro de casa, o outro não se mete sim. Tem uma mulher apanhando, sofrendo violência, uma mulher pode ser morta do seu lado, se é sua vizinha, se é sua filha, não importa, né? A gente se calar e achar que é normal uma briga que eu não chamo de briga, eu chamo de violência, né? Porque discussão é uma outra coisa completamente diferente de ato de violência. A gente achar que isso é normal, que isso pode acontecer, que os dois têm que resolver, é um erro, porque essa mulher, ela tá num relacionamento abusivo, ela tá numa situação de inferioridade dentro da relação, de opressão dentro da relação, da qual ela não consegue muitas vezes sair sozinha. Então a gente precisa falar da violência, a violência que eu sofro, eu preciso falar da violência que outra mulher sofre, conversar com elas e mostrar que elas não são as únicas, porque a gente tem vergonha, né? Minha mãe sentia vergonha quando alguém abordava o assunto ou de denunciar, a gente sente que a culpa é nossa, a gente acha que isso acontece com a gente na nossa casa. Não é verdade, não é verdade. A gente estima que a cada 3 mulheres, uma sofre ou já sofreu violência em alguma fase da vida por namorado, marido ou ex-companheiro, né? Então os índices são altos, você não é a única, né? A segunda questão é: procure um núcleo de defesa da mulher ou uma delegacia da mulher e exija as medidas protetivas. Para quem não sabe, a Lei Maria da Penha, ela não serve só para julgar ou para denunciar um agressor, não, ela tem medidas protetivas, que significa que são medidas de urgência que protegem a mulher. Eu anotei algumas aqui até porque eu sou pedagoga, eu não sou advogada, né? Então eu procuro ler algumas coisas do âmbito jurídico para estar dentro dessa questão da violência mais fortemente, tá? Algumas medidas de urgência são suspensão do porte de arma do agressor, que seria mais ou menos meia morte andada se a pessoa ter porte de arma, né? Mas a gente sabe que ainda tem. Geralmente, pessoas que agridem ou que ameaçam as outras, elas têm um fascínio por poder, né? E a arma de fogo dá um poder no nosso mundo violento e competitivo imenso, né? O segundo é o afastamento do lar. Esse é mais comum. A gente sabe que esse homem pode ser retirado do lar ou a mulher retirada com os filhos, dependendo da situação. Esse já é mais comum. Proibição de contato sob qualquer meio. O que significa que se esse homem te ameaça via e-mail, via mensagem, via qualquer coisa que seja online, ou mesmo as ameaças de que a gente tem visto comuns de porn revenge, de vou publicar alguma coisa sua, algum vídeo nu, essas ameaças, elas cabem medida protetiva, tá? A gente precisa se informar disso. Esse homem vai ser proibido de manter contato com a mulher sob qualquer forma, telefone, qualquer forma que seja, e se ele descumprir, ele é preso. É importante falar isso, porque muitas meninas não sabem disso, elas não sabem o que caracteriza a violência, né? Suspensão de visitas aos filhos, os casos específicos que o juiz vai considerar, né? Não são todos os casos, a gente não chega na delegacia e fala essa ou essa medida, mas o juiz pode considerar todas essas, é um meio rápido, se não me engano até 48 horas já são decretadas as medidas, por exemplo, como pensão alimentícia de urgência.
Porque esse alimento provisório, às vezes, ele é muito importante para uma mulher que não consegue sair de casa. Isso também pode ser determinado. E a ida dessa mulher é um abrigo onde ela fica, por um tempo, protegida, né, desse meio de violência. Essas são algumas formas que a gente tem. É importante falar sobre isso para que a mulher se sinta segura ao chegar numa delegacia ou num núcleo de defesa da mulher e denunciar, né? Mas eu falo para você, não vá sozinha. Se você não tem como ir com um advogado, leve alguém que tenha algum conhecimento de medidas jurídicas com você. Se não tiver jeito, vá sozinha, né? Mas eu aconselho em último caso, vá com alguma pessoa que conhece, que possa exigir esses direitos. Se ligar para a polícia, já ligue deixando claro que você sabe o direito que você tem, né, exigindo, falando que é uma situação séria, que é uma situação urgente. Não deixe impune, não deixe sua vizinha apanhando, sua filha, sua mãe, sua irmã, quem quer que seja. Não apanhe, não siga num cotidiano de violência, porque você pode ser morta, essa pessoa pode ser morta, né? Eu moro numa cidade consideravelmente pequena e conheço muitas mulheres que foram mortas, a gente conhecia elas no dia a dia. Uma delas trabalhou com meu marido, a outra morava na rua daqui, foi morte esfaqueada, tanto uma quanto a outra. Mortes cruéis, mortes terríveis, mortes desnecessárias, né, de violências rotineiras, violências cotidianas, das quais ninguém sabia, nenhuma dessas. Tem 3, tem mais uma moça também que era muito conhecida, que teve uma morte cruel e ainda o companheiro escondeu ela dentro de um sofá por semanas, até que a polícia encontrou o corpo. Nenhuma dessas meninas eram meninas novas, ninguém sabia que elas sofriam violência, porque a violência elas sofrem calada. Então eu volto para a importância, fale sobre isso, não tenha vergonha, não acho que vai parar de acontecer que ele te bateu só uma vez, não vai mais bater. Não, a violência doméstica ela não é aquela coisa de eu tô brigando ali, a pessoa ficou com raiva, pá, deu um tapa na cara da outra. Isso pode acontecer, pode, mas a violência doméstica ela é caracterizada pela recorrência, pela reincidência, por todo dia. A Leslie relatou que ela era submetida à violência pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, por 2 anos. O que significa isso? Né? O que significa mais de 700, 800 surras por ano. Isso não é uma coisa, você está falando de um tapa de raiva, não que esse tapa seja justificado, não é. Né? A agressão física é injustificável em qualquer situação, mas nós estamos falando de violência rotineira, né, dentro de uma família, que ninguém é obrigado a ser submetido. Não aceite a violência doméstica, é difícil denunciar, é mais difícil ainda se manter dentro dela, correndo risco de ser morta. Né? Eu preciso alertar para as outras formas de violência também, que são patrimonial, sexual, moral. A violência moral, geralmente, eu vejo ela muito cometida por ex-maridos e ex-namorados, que é denegrir a imagem da mulher. Né, denegrir a imagem da mulher para os filhos, denegrir a imagem da mulher diante da sociedade, falar que essa mulher não presta, vagabunda, vadia, tudo que vocês já sabem, que eu canso de falar aqui. Né? E muitas outras formas de violência. Eu não vou alongar muito o vídeo, senão fica extenso, e a gente volta a falar especificamente dessas formas de violência, de cada uma delas, em um próximo vídeo. Mas hoje, nesse dia 25 de novembro, eu gostaria de deixar esse alerta. A gente não pode se calar, né, sobre a violência que acontece dentro de casa. A gente precisa quebrar esse âmbito do que a gente acha que é intocado, do privado, para que essas mulheres parem de apanhar. Porque o Brasil tem um cenário vergonhoso e cruel de violência contra a mulher. E eu espero que a gente saia desse cenário, que algum 25 de novembro próximo eu esteja aqui para comemorar uma redução dos índices de violência. Eu sou a Andréa Benetti, eu falei pelo Moça Você Machista hoje sobre violência contra a mulher.